Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Oi, que sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding, mais um episódio para degustar. Para o lixo. Sim, não é para o lixo, não é para o lixo. Já agora, lembrar-vos que todos os episódios que por aqui estão a passar, e sobretudo aqueles que gostem particularmente, não só devem partilhar e tagar-nos, obviamente, e tagar o Vamos Viajar na Maionese, como devem partilhar, porque isto funciona um bocadinho assim, não é? Uma rede, é o passa-palavra. Tal e qual, contar aos vossos amigos. Ouviste aquela cena? Aí, badagir. É que vocês também têm que se armarem espertos com direitos de autor, não é? Estão aqui a citar coisas do episódio de família. Claro, assim, claro. Sabiam que não sei quem é porca? Sim, por acaso Aprenderam aqui. Sim. Identifiquem, deixem rasto, nós gostamos. Vamos viajar a maionese hoje para onde, Hugo Van der Ding? Vamos até um sítio sinistro em Portugal a brincar. Tens muito para onde escolher. 278 um municípios. É só atirar um dardo a um mapa de Portugal. Vamos fazer isso, vamos atirar um dardo de Portugal e fica calhas, por acaso era um bom jogo. Por acaso é engraçado. Era giro. Vamos fazer assim. Pá! Olha, acertámos na Figueira da Foz. Noites da Figueira. Isso existe mesmo, não existe? Noites da Madeira. Noites da Madeira. Max. É parecido Madeira e Figueira. Noites da Figueira. Sabes que eu tenho umas tonturas quando não me rio alto? Sim, aguentas. É verdade, sim. juro. Mas até gostas. Está para aí algum neurocirurgião. Mas até gostas. Nefrologia. Pois é, vamos até à Figueira da Foz. Já fomos muito felizes na Figueira da Foz. Por acaso já demos um grande. Mas parece-me que isto deve ser uma coisa não muito feliz na Figueira da Foz hoje. É uma história muito fascinante, muito emocionante. Ok. Estamos no dia 17 de maio de 1967. 20. Canta uma música dos música de drogados só. Woodstock, chega-me, Cá em Portugal estava-se em 1867. Claro, com a sanfona. Love me, a minha avó leva. Por acaso, Hermínia Silva tinha versões incríveis. Tem versões. E agora não me lembro como é que ele. O Carlos Bastos. Pois é. Uma incrível ajude. E o Vasco Rafael também. Há uma classe de fadistas que faziam isto. Pois fazia. Estou aqui! Ela canta chunga. Sim, Hermínia. Mas o Carlos Bastos com o seu ajude. Mas estamos na Figueira da Foz. All You Need Is Lisboa. All You Need Is Lisboa, como se chamou esse álbum. Isto é incrível, tem uma capa. É tudo ótimo. Figueira da Foz, 17 de maio de 1967. Se faltam 5 minutos para as 4 da tarde e a porta da agência do Banco de Portugal da Figueira da Foz abre-se com estrondo. Arrebentada. Entram 5 homens encapuzados. Entram assim, com pés de lã. E disseram, mãos ao alto. Tal e qual. Não houve tiros, não houve assim grande confusão. Há uma ordem, mas assim, firme. Nada, ninguém se mexe. Isto é um assalto. Tal e qual começa. Tal e qual um assim. clássico. Agora, estavam lá funcionários e clientes, eles que ficaram, congelaram, não é? Congelaram. Ficaram tipo, oh meu Deus. Diga-se que não temos grande tradição na coisa, não é? Sim, entraram assim, ficou toda a gente, claro, petrificada, não é? Um dos homens ainda vai se dirigir muito educadamente ao guarda que lá estava e diz assim: muito boa tarde, como está? Sim. É uma ironia, mas ali, claro, o momento é de enorme tensão. Depois eles mandaram os clientes para dentro da casa de banho, tranquem-se lá na casa de banho, e foram ao gabinete do gerente, que lá estava a fumar, não é? Na altura fumava-se dentro dos bancos, e lhe disseram: abra, se faz favor, o cofre. E o gerente, apanhado no meio daquilo tudo, diz assim: isso é que não vai dar, porque o nosso cofre, como acontece em muitas instituições, só se abre com são precisas 2 chaves. Nós somos 2 gerentes, cada um tem uma chave, e o outro gerente foi fazer um recado. Ai. Os tipos fazem umas ameaças e dizem assim: nós temos os seus filhos presos, matamos-los se você não abrir o cofre. Ele disse: não, mas é mesmo verdade. Isso, claro, gera-se ali uma tensão grande. Só que entra lá o outro gerente entra no banco, depara-se com aquilo e diz uma frase que vai ser histórica também, diz assim:
Mas que brincadeira vai ser esta? E até que os assaltantes lhe explicam: Não estamos a brincar. Não estamos a brincar, o melhor é vocês virem. E depois. E essa chavinha foi a segunda pergunta. Eles vinham com pistolas e tinham uma navalha também que apontavam aos pescoços das pessoas e portanto aquilo tudo. Que horror. E eles conseguem levar estes dois gerentes para dentro do cofre do banco. Eles lá abrem o cofre do banco e durante os 25 minutos seguintes estes homens começaram a encher os sacos de dinheiro, sacos grandes que levavam com notas. Um dos gerentes ainda tenta que eles levem as notas mais pequenas, que eram de 100 escudos na altura, mas os ladrões não eram burros, e assim, estes 100 euros podem ficar para o banco. Porque ele estava assim, o dinheiro não é vosso, o dinheiro é do banco. Sim, está bem. E então vão encher. São 5 sacos de lona ao todos. E a Lima foi à fonte com os saquinhos de lona, escorregou. Sabem essa? Não. Não sei quem foi à fonte com os sapatinhos de lona. Não, sim, escorregou, partiu a vida. E então, isto eram os carros. Sabes isto? Eu não sabia, mas também já percebi que não precisava de saber. Sapatinhos de lona. Eram saquinhos de lona, sacos grandes. E lá encheram com notas de 500 e de 1000 escudos, que era o que havia na altura. As notas mais altas eram de 1000 escudos. Tanta massa. No final, mesmo muita massa, Tiago, 25 minutos depois, lá saíram do banco com 29 mil contos. Isto é em escudos ainda. O equivalente hoje a cerca de 10 milhões de euros em dinheiro atual. Tudo foi feito com uma disciplina e uma precisão quase militar. Entraram, não é? Não sei o quê. Não mataram ninguém, não feriram ninguém, não houve violência, menos física, claro. Sim. Sempre a parte psicológica. Só ameaça. E concretizaram o assalto. Levaram o assalto, foram-se embora, saem do banco, entram num carro, um Ford Taunus, que era aquele que havia na altura. Eu ia dizer um Ford. Ford. Sabes quais são os Taunus? Não. Era um Ford que havia na altura. Um carro de matrícula estrangeira. Eles vão no que este carro vai até ao aeródromo de Cernache, isto fica lá perto de Coimbra. Lá tinham à sua espera um pequeno avião e vão voar a baixa altitude para fugir dos radares até ao Algarve. Que ratos! Eram profissionais. Largam o avião, abandonam o avião lá no Algarve, pegam outro carro para despistar até Lagos. Em Lagos voltam a trocar de carro e assim fogem pela fronteira e vão em direção a Paris, onde chegam uns dias depois. Foi o assalto perfeito. As autoridades portuguesas não tiveram sequer tempo de reagir. E para descobrirmos quem fez este assalto, quem assaltou estas pessoas, o que é isto, vamos ter naturalmente de viajar na maionese. E eu não sabia que este episódio metia um crime daqueles, e parece que está a correr bem, mas já sabe que não vai correr bem até o final. Para já, vamos às palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. Até o teu carro? Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Hugo, eu não estava preparado para isto. Eu sei que não estavas. Estamos no meio de um assalto. Bazaram já. Assaltos a banco. Sim. Já é o bazaram. segundo. Já é o segundo. Assalto a bancos. O outro, pronto, foi aquela coisa melosa, não sei o quê, cheio de pensamento, não sei o quê. Este deu o baza com muito dinheiro, muita grana. Estamos a falar quantos contos? 39 mil contos, o equivalente na moeda atual, o preço certo em euros, mais ou menos 10 milhões de euros. Muito dinheiro mesmo. Sem deixar em rastro. Plano perfeito até agora. Sim. Claro, vamos primeiro contextualizar um bocadinho. Nós estamos em 1967. Nós sabemos, Portugal vivia numa ditadura, a ditadura do Estado Novo, há mais ou menos quase 30 anos que vivia em ditadura. Sabemos, à frente disto tudo estava António de Oliveira Salazar, uma figura que também já começa a ser uma das figuras mais recorrentes aqui da maionese. O grande português dos concursos. Exatamente. O maior português da segunda população portuguesa. E governava isto tudo, claro, sabemos, com mão de ferro. E como todas as ditaduras, havia censura, claro, e havia sobretudo uma polícia política que é quase a espinha dorsal de qualquer ditadura. No caso português, nesta altura chamava-se PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que vigiava, prendia, num clima
de escuta quase permanente, sobretudo os opositores políticos ao próprio regime. Claro, mas também em 67 Portugal estava com muitos outros problemas para além deste. Nas colónias, nas antigas colónias portuguesas, que tinha instalado a guerra, já desde 1961, portanto a guerra já durava há 6 anos. Eram milhares os jovens que eram mandados, quer para Angola, Moçambique e Guiné, os 3 cenários da guerra, desde 1961. E a resistência política interna, cá dentro, vinha a subir. Curiosamente, precisamente desde esse ano de 1961, quando os opositores famosos, gente que de vez em quando era presa, fugia da cadeia, muita gente se exilava, os tipos que vão ser os políticos de pós-25 de Abril viviam fora, Mário Soares, Álvaro Cunhal, etc. E começa a haver aqui um grupo forte de gente que começa a fazer golpes que seriamente abanam a estrutura da ditadura. E sobretudo vão chamando a atenção, estamos nos anos internacional. 60, a atenção internacional para a situação em Portugal, um país europeu, ainda que a Espanha também fosse uma ditadura, para atenção, há aqui gente que está a tentar mexer, há aqui gente que está a tentar derrubar este regime. E sobretudo eles vão sendo cada vez golpes mais audaciosos, cada vez eles vão mais longe. Algumas destas histórias nós já contámos, não vamos todos morrer, algumas destas histórias, mas vamos lembrando aqui o que é que já vinha sido feito. 6 anos antes deste assalto, em 1961, já tinha acontecido o célebre desvio do paquete de Santa Maria, que é um caso que faz parte do imaginário da nossa história. Um grupo de opositores que era liderado pelo Henrique Galvão, um destes grandes resistentes e que fez muitos destes golpes, tinha tomado um navio de passageiros, um paquete, em alto mar para denunciar. Quer tomar o quê? Um paquete. Ok. Com ou sem? Sem. E onde? Um paquete. Quero beber estamos aqui no Porto ainda antes de embarcar. Quer beber um café? Não, eu bebo, não levo no paquete. Não é assim a música da Rosinha. Claro, a ideia era mesmo chamar a atenção do mundo com uma operação a operação Dulcineia, como ficou conhecido, com uma coisa muito visível. Ora, era um paquete chamado Paquete de Santa Maria, levava a bordo 600 passageiros, muitos deles americanos, mais 300 tripulantes, iam rumo a Miami. E obrigaram-no a aportar no Brasil e foi capa dos jornais do mundo inteiro, como é claro, escandaleira. Claro, foi uma humilhação. Um furo na segurança nacional profundíssimo. Claro. Mas depois conseguem recuperá-lo e eles são presos e tudo mais. Mas claro, o Salazar foi uma humilhação absoluta neste ano de 1961. Salazar, que tinha por hábito esconder tudo debaixo do tapete, claro, e tudo bem, afinal não estava tudo bem porque o mundo sabia de que. E cá dentro ele conseguia controlar, através da censura, conseguia-se controlar estas histórias, mas eram cada vez mais. Isto ia-se sabendo, não é? O Paquete de Santa Maria foi uma coisa muito pública mesmo. Já existia televisão, as rádios e os jornais, claro, muito censurados, mas ainda assim ia passando alguma coisa, nem que fosse de boca em boca. Neste mesmo ano, uma das minhas operações favoritas destas resistências de abanar o regime é o desvio. É inédito ainda, o desvio de um avião da TAP. Vinha de Casablanca para Lisboa e vai ser obrigado, uma história muito emocionante mesmo, a largar milhares de panfletos, 100 mil panfletos, a denunciar umas eleições que ia haver, que eram, claro, falsas no sentido, eram compradas, ou seja, claro, não fraudulentas, sim, claro. Iam ter como resultado uma coisa óbvia. Tal e qual. E a ideia era, raptaram este avião, o avião da TAP que vinha de Casablanca para Lisboa, e obrigaram-no, e fizeram-no, a sobrevoar em baixa altitude Lisboa, Beja, Setúbal, Faro, etc., a largarem estes milhares, mais de 100 mil panfletos. Uma coisa romântica, não uma coisa ideia de... É incrível. Muito fora. A história em si é muito fascinante, é muito bonita, acaba com um casamento do próprio piloto com uma das hospedeiras, iam também alguns americanos, era um avião pequeno, mas iam americanos a bordo, os passageiros não deram conta do que tinha acontecido, mas este grupo de gente que tinha feito esta operação consegue levar o avião para Tanger, sair, e Marrocos não extraditava, para Portugal, e fugirem, e daí para o Brasil, onde eles vão encontrar este grupo de gente, com Humberto Delgado, enfim, estas figuras todas, com o Henrique Galvão, foram este grupo de gente que andou a fazer estas grandes
operações, que era uma humilhação para o regime, Estado Novo, claro. Tinha no seu território estas coisas. E assim, em 1967 vai nascer a Liga de Unidade e Ação Revolucionária, chamada LUAR, que era um grupo de resistentes, armados, claro, e que pretendia derrubar o regime. Agora, eles para conseguirem patrocinar as suas próprias ações, precisavam de dinheiro, não é? O que eles faziam muito era esta sabotagem, raptar o Santa Maria, raptar um avião, e era preciso a sabotagem, depois propaganda das suas ações. Sim. E precisavam de bastante dinheiro para estas operações, eram operações, como calculamos, onde se precisava muito. Sim, não chegava lá com rifas, pessoal. Tal e qual. Nem com donativos. Não. Nem com uma MBWay. Não 2 paus. E têm esta ideia: assaltar o Banco de Portugal. Só que precisavam de fazê-lo longe dos holofotes. Lisboa era muito difícil, era muito perigoso, era um sítio muito vigiada, não é? Muito vigiada, claro. É verdade. E portanto, resolvem esta agência na Figueira da Foz, que sabiam que tinha bastante dinheiro, mas muito menos vigiada, num sítio mais discreto, tinha menos segurança, e era uma zona onde a PIDE tinha eventualmente menos vigilância, como é natural. E nasce assim a Operação Mondego. É um plano que tinha sido criado à mesa, vou imaginar eu, de um café em Paris, onde estavam muitas destas pessoas exiladas. E quem eram elas? Camilo Mortágua, Hermínio da Palma Inácio, os dois grandes cabecilhas, que já tinham sido eles com uma participação enorme na operação do avião. Sim. Os dois grandes nomes desta operação do avião, e também tinham ambos participado no assalto ao Santa Maria. Podemos dizer que são os dois guerrilheiros, digamos assim, e arquitetos, não é? Destas ações. E depois António Barracosa também, Luís Bem-vindo e Ângelo Cardoso. Era assim. Era o grosso. Estes homens são quem vai entrar no banco naquele dia. E os detalhes que criaram eram verdadeiramente de operação militar. Eles alugaram os carros, inventam assim umas histórias incríveis para alugar estes carros em Lisboa, com nomes falsos. Eles tinham. Depois começa uma investigação, a PIDE rapidamente começa a apanhar. Basta apanhares uma pessoa e depois a pessoa vai contando as coisas. E eles seguiram estes rastros. Eles tinham assaltado um taxista, penso no Porto, tinham roubado a carta de condução e o bilhete de identidade. Daí falsificaram essa carta de condução e essa identificação, mudaram ligeiramente o nome, para alugaram os carros. Durante algumas semanas foram alugar um avião no tal aeródromo de Sernás. O Hermínio da Palma Inácio, que eu acho que é assim um tipo incrível mesmo, faz aquela operação do avião, ele é talvez a face mais visível, faz-se passar por um arqueólogo brasileiro, e durante uma semana anda com um piloto ao lado a sobrevoar determinada zona para não dar cana daquilo, para ter o avião, para tudo mais. Ele próprio era piloto, ele tinha formação de piloto, e portanto ali tudo conseguiram saber a maneira correta de cortar as linhas telefónicas para que a Figueira da Foz ficasse sem comunicações, para atrasar, conseguirem chamar a polícia, claro. Nós, fazendo aqui um bocadinho de contexto, estas ações todas, e no caso aqui a LUAR foi a mais visível, com estes 3 grandes golpes ao regime, 2 em 61 e este em 67, e outros também menos espetaculares, se calhar, não era único na Europa, e variava em graus de violência. Há grupos muito, muito violentos para a Europa nesta altura. Temos em Itália as Brigadas Vermelhas, com mortos à séria, e depois na América Latina tínhamos no Chile os Tupamaros, também há no Uruguai, enfim, muitas destas grupos terroristas. Traziam consigo, alguns deles, nos seus planos, danos colaterais, ou seja, vidas. Muita gente. Não foi o caso da LUAR, eles gabavam-se muito disto. Sim. E estes assaltos que eles faziam, eles chamavam-lhes expropriações revolucionárias, era para financiar a sua própria resistência, os seus próprios golpes, e com a ideia sempre de derrubar o regime. Corroer para já logo o Estado Novo, claro. Humilhá-lo, portanto, mostrar como era frágil, como era possível quebrar estas regras para abanar os próprios alicerces. E em todos estes casos a lógica era sempre idêntica: roubar ao Estado ou à banca para o aplicar nesta tal luta armada e, claro, humilhar o poder instituído. Até porque no Estado Novo, em Portugal, havia uma máquina repressiva completamente fechada e que controlava todos os aspectos da vida pública. A PIDE, sabemos, era
temida, as pessoas tinham medo da PIDE, era omnipresente. Nunca sabias quando estavas a falar com um informador. Tinha uma rede de informadores gigantesca. Qual era o primeiro a roer a corda? Até uma pessoa da tua vida, do teu íntimo, Tal e qual. podia ser essa figura que iria. Tal e qual. E repara, um bufo neste esquema estraga tudo, não? Estraga tudo, sim, Claro. e põe estas pessoas na hipoteca cadeia, tudo, não é? Na tudo, do cadeia. dia para a noite, claro. É verdade mesmo. E esta vasta rede de informadores, e nós vamos sabendo isso através dos arquivos, que se vai lendo, ainda que a PIDE tenha queimado bastantes no dia 25 de abril, e eles vigiavam muita gente, sobretudo os opositores ao regime, mas ainda aparece, há jornalistas que são espiados, sabemos, os processos da PIDE estão lá todos, Sim. e percebe-se aí como espiavam e como sabiam. Tem uma sobrinha que é suspeita que seja comunista, os professores, até padres e até às vezes elementos do próprio regime. Que livros é que anda a ler o doutor Salavi? Estás a ver? Sim, o próprio sim. Salazar. Não, Claro, esse não sei se possivelmente Salazar era. escapado. Sim. É curioso, para a minha geração, ou seja, para a franquia de pessoas que têm 30 anos, muitas dessas coisas parecem completamente ficção científica, ou seja, dada a distância. Algumas delas já não se parecem, dados os estranhos tempos em que vivemos, mas sobretudo fica a ideia de que a PIDE era uma coisa omnipresente e não tinha necessariamente a ideia de um inspetor com a gabardine, com o chapéu. Podia ser uma pessoa muito improvável. E era. A senhora da mercearia podia sim. ser essa figura. Sim. Olha, estas polícias políticas, talvez uma das grandes, a mais famosa talvez da Europa, diria a Stasi, da Alemanha Oriental. Às tantas aquilo era metade do país, espiava outras metade. Algumas pessoas por deformação de caráter gostam deste tipo de coisas e muitas vezes até para a própria defesa, ou seja, vou espiar para não ser espiado. Para salvarem a própria cabeça. Claro, sim, mas consegue-se criar e claro, e aproveitar aquele lado humano da curiosidade mórbida, alguma maldade humana que às vezes há umas partes que nós somos muitas coisas, a não é? Inveja. Sim, São várias dimensões que estão lá. Sim. Mas vivia-se verdadeiramente com medo, e os arquivos da PIDE provam que era um medo justificado. Claro. Eram espiados telefonemas, cartas, vê-se isso nos arquivos de cada pessoa, os familiares, às vezes até ligações internacionais, ou seja, aquilo era mesmo uma coisa montada desta forma. Depois denúncias anónimas, acontecia muito, com justiça ou com injustiça. Eu acho que o meu vizinho é comunista. Isso então é ele muito outro dia fora. deu um cigarro. É muito fora, não é? terrível. A fragilidade da sociedade. E o próprio regime estimulava isso, Claro, essas denúncias. Porque é a única forma de ter uma teia com estas Claro. dimensões e proporções. Tal e qual. E lembramos que isto era uma época em que havia livros proibidos e o simples facto de estás a ler aquele livro podia ser motivo para seres preso, interrogado pela Tão PIDE. etc. fora. Muito fora, sim, muito fora. Claro, é muito fora, sim, mesmo. Esta que nós, felizmente, aqui tu e eu e a maior parte das pessoas que estão a ouvir, não sabemos o que é esta hipervigilância do Estado, mas isto engrandece ainda mais estas pessoas que disseram não e que só puseram ao regime, correndo enorme risco. Cabeça a prémio. Muitas pessoas sabemos, a maior parte delas, a grande face visível da resistência estava ligada ao Partido Comunista, vivendo na clandestinidade e fazendo esta resistência ao regime. E, portanto, com este regime completamente opressivo, com uma malha de informadores, com uma malha que achava o Estado Novo, uma malha de uma rede inquebrável. Conseguir fazer um assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz foi um murro na mesa, foi dizer, vocês não são tão inexpugnáveis como acham que são. E claramente figuras aqui com conhecimento tático e militar muito apurado, não é? Sim, não são pessoas que fizeram isto com uma rebeldia altamente pensado, altamente esquematizado. E aquele dia 17 de maio, portanto, isto vai decorrer exatamente como estas pessoas tinham previsto. O assalto é rápido, é limpo, é silencioso, não há vítimas, portanto, não há nada esse rastro para trás. Até se vai saber mais tarde, as armas, só há uma arma verdadeira, as outras eram de plástico, portanto, e nunca tiveram intenção, não tinham os filhos do outro homem, nunca tiveram intenção de magoar ninguém. Depois eles vão a correr para o aeródromo, têm que amarrar lá o guarda do aeródromo para levar o avião, não é? E não deixa de ser esta fuga uma obra-prima logística, de terem levado o avião, levar o carro, porque eles de facto chegam a Paris com o dinheiro. Claro, o regime, assim que se apercebem do que acabou de acontecer, eles entram um bocadinho em pânico. A PIDE lança uma
caça às notas roubadas, sobretudo. Eles vão conseguir recuperar grande parte do dinheiro de duas maneiras. Para já eram notas que não tinham sido usadas ainda, portanto os números de série eram facilmente reconhecíveis e eles conseguem cancelar, digamos assim, ou dar como roubadas aquelas notas. E depois há um tipo que era um informador da PIDE dentro deste próprio grupo e ele vai acabar por devolver cerca de 1/3 do dinheiro. O resto, grande parte do dinheiro, uma parte importante, o resto eles levaram para Paris e nunca mais apareceu este dinheiro, segundo a Loire, segundo estas pessoas, foi usado em muitas outras ações, umas mais discretas que outras, mas outros assaltos a bancos, outras ações contra o regime. Os jornais portugueses foram impedidos de dar grande destaque ao caso. Houve um assalto no Banco de Portugal, mas não se explicar muito bem. Não sem os contornos, uns tipos incríveis que conseguiram roubar e fugir. Mas isto não acontece lá fora, porque a imprensa internacional não vai perdoar, sobretudo porque eles também estes tipos tinham maneira de passar a notícia para os jornais. E o Le Monde, em particular, faz um destaque gigantesco e anuncia este roubo como um roubo político, de que esta gente tinha conseguido dar um golpe contra... E revela a autoria? Revela, dá-lhes os nomes? Não, mas há um grupo. Mas há uma operação resistente que deu este golpe. Claro. Eles vão fazer este dinheiro, eles vão usar, a Loire vai ser usada para ações de sabotagem. Eles fazem coisas em Bragança ainda. Também tentam os alvos militares, portanto tentam organizar golpes de Estado, tentativa de bloquear comunicações, por exemplo, ou seja, atacar o regime como nós vemos ainda hoje, não é? Sim. Atacar as comunicações de um regime, deitar a internet abaixo em 67. Já existia militarmente. Um apagão vindo de Espanha, deixar o país às escuras. Não, isto foi em 2025, desculpa. Tal e qual. Portanto, mas bloquear ligações militares, por exemplo, com a NATO em Portugal, portanto, fazer mesmo estragos à séria, alguns menos mediáticos, mas estragos à séria no regime. Claro, a repressão e a PIDE põe-se em campo e, portanto, rapidamente os apanham. O Palma Inácio vai ser preso, vai ser capturado em 1969, mas até aqui a história continua a ser de filme. Ele faz uma espetacular fuga da prisão. Ele já tinha feito em Novo e volta a fazer aqui. Conseguiram-lhe pôr limas dentro da prisão. Ele estava no Porto, preso, dentro de um pão, dentro de uns chinelos, dentro de uma coisa assim, e ele foge lá, lima as grades e vai ser ele tinha agentes infiltrados lá dentro e que é o que tu fugir. dizes também, ou seja, há infiltrados de parte a parte. Claro, isto era toda a gente. E obviamente há pessoas que são figuras que trabalham para o Estado, são seguranças, guardas, pessoas até possivelmente ligadas à PIDE, que não estão alinhadas com aquela doutrina, no seu íntimo. Sim. E fazem de tudo o possível para ajudar e potenciar essas rebeliões, não é? Nesta fase já que é o decadente, é o Estado Novo decadente. A guerra já com 6 anos, entretanto em 69, nessas alturas, o Salazar já nem era presidente do Conselho, como sabemos tinha batido com a cabeça nos escones no chão. Foste tarde. E portanto havia ali queremos acabar com isto, já ninguém estava para isto. Ele vai voltar a ser preso, o Palma Inácio, e vai ser preso em 73 e vai lá passar um ano até de onde ele vai sair. Até rebenta 25 de Abril. É verdade. Anos depois, já em democracia, vamos falar destes dois homens em particular que são os mais conhecidos, quer o Palma Inácio, quer o Camilo Mortágua, que morreu há muito pouco tempo, vão ser, claro, condecorados como heróis, e esta ideia isto não são ladrões, são heróis que fizeram isso. Ambos faziam muita questão de dizer morremos pobres. Há uma entrevista muito interessante. O Camilo Mortágua fala exatamente disto, ou seja, este dinheiro não foi depositado nas nossas contas, perdi na luta contra a liberdade, nunca ganhei dinheiro. E o que eles dizem, e eles são ambos condecorados, receberam as mais altas Gran Cruz da Ordem da Liberdade, ambos. Estamos a falar o quê? Anos 80 já? Pelo Sampaio, portanto anos 90. 90 já? Sim, pelo Jorge Sampaio foi quem os condecorou. E são em grande medida são considerados heróis. E quando eu digo aqui grande medida, porque sabemos que estas figuras têm, e a democracia em geral tem vindo a sofrer alguns ataques por aí. Sim. E já sabemos como é que isto funciona. E no fundo eles muito apetite de releitura de algumas das situações, não é? Algumas das histórias que estamos aqui a contar carecem muito, percebem-se hoje que estão sempre disponíveis essas histórias para serem remexidas consoante as lentes do tempo, pensando, não sim. é? Não todo, nós sabemos em todas as revoluções, e há muito excesso, há muitas coisas dessas, há muitos houve
bem, depois do 25 de Abril, há uma onda de verdadeiramente assassinatos e de Sim. terrorismo real. Este caso da Luar, que ele extingue em pouco tempo depois, é de facto, não consta que se fossem ações, eram ações muito, estas dos assaltos para tentar arranjar dinheiro, e depois eram estas ações espetaculares para quase acertar no orgulho do próprio E gerar mediaticamente informação de fora, não é? Os olhos de fora, os olhos da... Tal e qual, e sobretudo ser simbólico nesta ideia. Claro, iam para arranjar dinheiro para as suas ações, mas esta ideia simbólica, o regime é quase uma mensagem de esperança. O regime não é inabalável, o regime não é inexpugnável, é vulnerável, tem as suas fragilidades, e nós conseguimos bater-lhe, e portanto, e mostrar, é possível nós organizarmos, desafiarmos esta máquina poderosa e sobretudo escapar ilesos, conseguimos mesmo fazer isso. Espalhámos os panfletos, roubámos o banco, claro, e faz parte hoje, claro, da história portuguesa. É um dos, não sei se é o maior, mas talvez seja até mesmo o maior assalto a um banco em Portugal. Estamos a falar de 10 milhões de euros em dinheiro atual. Concretizado, e, não é? Sobretudo um dos mais bem sucedidos assaltos políticos desta história, e um dos mais espetaculares, até direi mesmo, do século XX da Europa. Claro, fizemos aqui também esta vénia, quer ao Palma Inácio, quer ao Camilo Mortágua, duas pessoas que já não estão entre nós. E é sempre bom lembrar, quando contamos estas histórias, às vezes perdemos a memória da importância destas pessoas, mas sempre, e andamos todos com tanto medo de que possamos um dia voltar a viver em regimes não democráticos e estes motivos, estas coisas mais opressivas, e perceber, se calhar só nessa altura que daremos valor àquelas pessoas que, com o seu sacrifício pessoal, muitas vezes da sua própria vida ou liberdade, não desistem e lutam por todos nós, mesmo aqueles que depois mais tarde dizem isto é tudo uma camada, não sei de quê. Portanto, fica aqui também esta história tão emocionante do assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, e uma vénia às pessoas que o fizeram, no caso o Palma Inácio e o Camilo Mortágua. E nós somos pessoas que acreditamos também em não desistir, frequentemente. Não. Para a semana estamos de regresso com mais um Vamos Viajar na Maionese. O nosso agradecimento sempre à Bacana Play e ainda também à nossa força de produção, na área da produção, a Matilde Calado com a videografia desta aventura toda. Ainda também poeta. A Matilde Calado é uma poeta. Calada mais ainda. Noise Earth na banda sonora, a minha também na locução. Hugo Vanderding, eu sou o Tiago Ribeiro. Próxima semana, novo episódio. Não se esqueçam, subscrevam. Passem a palavra. Água. Sim, está tanto calor. Parem, deixem-nos em paz. Deixe. Desliga. Toca stop aqui nessa porcaria. Não estamos a dizer mais nada. Porcos. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.